Não vim pregar uma mensagem nova, mas vim participar da festa com a amada igreja sobre os grandes feitos do Senhor nesta cidade e especialmente neste bairro de Bela Vista. São passados 72 anos e com certeza podemos declarar as palavras do Senhor no Salmo 128, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso foi lido pelo reverendo Valdir o texto que está em Mateus 16, do versículo 13 ao 18. Também eu te digo, no versículo 18, ressaltar: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos a uma exegese rápida. A grande questão que se levanta neste versículo é o seguinte: quem é esta pedra? E sobre esta pedra edificarei. Mas quem é esta pedra? E sobre qual pedra que a igreja está edificada? Na história da igreja há pelo menos 3 interpretações. A primeira interpretação defende que Pedro é a pedra. Há uma frase latina que diz: ubi Petrus, ubi ecclesia. E na vestimenta dos sacerdotes, do sacerdote católico, aparece esta escrita: ubi Petrus, ubi ecclesia. A segunda interpretação defende que a pedra é a própria declaração de Pedro. Para a terceira interpretação, a pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta é a verdadeira interpretação. E exatamente desta verdadeira interpretação é que depende o futuro do cristianismo. E é por causa desta pedra que é o Senhor Jesus Cristo que a IPI de Bela Vista permanece aqui, firme, inabalável, cumprindo aqui a sua missão. Vamos dissecar um pouco mais este texto. A palavra Pedro no original significa Petros. E a palavra Petra, que está no original, a palavra pedra é Petra. Petros, que é Pedro, significa lasca de pedra, pedaço de pedra, pedrinha. E a palavra pedra, que é Petra, significa rocha, firme, inabalável. E sobre esta pedra que no grego, é Petra, que Jesus declara: edificarei a minha igreja. Conclusão: esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. Pedro não pode ser esta pedra. E é muito fácil de provar isto à luz da Bíblia. Porque no versículo 23 do mesmo capítulo, Jesus diz a Pedro: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens.
E no capítulo 26, no versículo 29, Pedro nega Jesus. Mais tarde lá, quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá pelos anos 62, 69, nesse período, Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 4 a 8, Pedro relata que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Olhando para este texto, nesta caminhada de Jesus com os discípulos, o versículo 13 diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, ou então alguns dos profetas. Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, quando eu li este texto, eu fiquei pensando que esta fala do Senhor Jesus, ela não foi uma fala no mesmo nível, esta resposta de Jesus não foi naquele mesmo nível da fala dos discípulos. Nesta fala do Senhor Jesus Cristo, no versículo 18, nós vemos aqui mais que uma fala de uma simples caminhada. Vemos aqui um brado. E lá na escola nós lembramos, de Dom Pedro I, no 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o professor de história está conferindo. E aí, Dom Pedro, a gente aprendeu lá na escola, independência ou morte. Eu vejo aqui que Jesus levantou o tom da voz. Ele levantou o tom da voz. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi uma simples fala, foi um brado, foi um grito, foi uma ordem. E eu vejo aqui, meus queridos, aquilo que no direito nós chamamos de ato declaratório. Porque está muito claro no texto esta declaração. Mas, pastor, o que é um ato declaratório? Ato declaratório é uma linguagem jurídica que tem por objetivo reconhecer e declarar a existência de um direito. E nos filmes, às vezes nós vemos o juiz levantando e batendo o martelo. Eu emprestaria então esta linguagem para dizer: o Senhor Jesus bateu o martelo. Edificarei. E só Jesus poderia declarar isto, porque esta
verdade está com ele, porque ele é a autoridade. Quando abrimos o livro no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, os primeiros versículos declaram: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Posso falar línguas aqui, pastor? Pode. No grego, então, vai lá, mas eu traduzo, né, João? No grego, diz assim: Einarche ren hologos pros ton theon. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A autoridade divina do Senhor Jesus é incontestável para declarar: edificarei. Lá em Mateus, aqui, na Bíblia 28, diz assim, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, aproximando dos discípulos: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Eu quero dividir este ato declaratório do Senhor Jesus em três etapas, 3 momentos. O primeiro momento está na palavra edificarei. E a palavra no grego é oikodomesso. Oikodomesso. Oikodomesso tem a sua ligação com a palavra oikia, que é casa, e hoje nós vemos aí em alguns grupos o chamado oikos. Então Jesus, naquele momento, declarou: eu edificarei, eu criarei, eu organizarei, eu levantarei, oikodomesso. Esta declaração do Senhor Jesus, ela foi proferida de autoridade, porque ela veio do céu. Esta declaração é carregada de poder, esta declaração é carregada de ação, esta declaração é carregada de determinação, mas acima de tudo, de amor. À luz da palavra de Deus, a igreja está na terra, mas ela tem origem no céu. A igreja é divina. Na terra, ela é uma organização e tendo origem divina, ela é um organismo, ela é um corpo. E Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Ainda, como parte deste ato declaratório, encontramos um segundo momento expresso nas palavras: a minha igreja. A minha igreja. Esta palavra indica posse. Minha é um pronome possessivo. O Senhor Jesus declarou: edificarei. Logo, pela lógica, já concluímos posse. Mas Jesus acrescenta: a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus. No original grego, além de oikodomesso, nós temos a expressão multem ecclesia, minha igreja. Abro um parêntese para, nesta hora, me entristecer com a linguagem que a gente ouve hoje. A igreja do Papa, a igreja do bispo tal, a igreja da bispa tal, a igreja da pastora tal. Jesus não deixou procuração para ninguém declarar
dono da igreja. Mutem, eclesia. Esta palavra eclesia já era uma palavra conhecida dos apóstolos, dos discípulos, porque na antiguidade era uma palavra usada pelo governo para convocar a assembleia em praça pública, quando se decidia questões governamentais. A minha eclesia, mutem, eclesiam. Eclesia não é qualquer ajuntamento. Na escola há ajuntamento. Nos clubes acontecem os ajuntamentos. Nas festas, ajuntamentos. Mas o ajuntamento de Jesus, eclesia de Jesus, é diferente, porque Jesus está no meio dela, pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, para fechar este ato declaratório, está uma terceira etapa a ser observada, quando diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pensa comigo. Não é que a igreja fica aqui e o inferno vem. É o contrário. É a igreja que vai. E o inferno não encontra resistência. O reverendo Walter Guise, que muitos aqui conheceram e amamos até hoje a sua pessoa, a saudosa. Uma vez no presbitério, chamaram a atenção. Desculpa, hein? No presbitério chamaram a atenção do reverendo Walter Guise e disseram: reverendo Walter, que história é essa aí de que você está andando pregando aí na igreja católica? Cá para nós, eu fiz muito disso, viu? E faço. Sabe o que o reverendo Walter disse para o presbitério? Pois se preciso for, eu vou até o inferno para pregar. Meus queridos, depois destas considerações, nesta terceira etapa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No original grego é kai pulai, hadou, autes, kateshu sosim. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os biblistas, os exegetas, eles traduzem a palavra Adou, que é Hades, por porta do inferno, ou lugar dos mortos. E o Senhor Jesus foi para o Hades e de lá saiu vitorioso. Daí podemos, então, buscar a seguinte tradução para o texto: e as portas do Hades não se fecharão sobre mim. Lá em Israel, teve um único lugar que eu chorei. Foi quando eu olhei, entrei naquele túmulo e vi aquele túmulo vazio. Eu saí dali chorando. Jesus é vivo. É real. E eu ouço uma história que estava
conversando, né, um cristão com esse que segue o Maomé, como é que chama? Maomé. Maomé foi de propósito. E aí o maometano disse para o cristão: vocês vão lá para Jerusalém, visitam o túmulo do seu Cristo, e o túmulo está vazio. Ele disse: e nós vamos a Meca, e lá nós sabemos, aqui está morto Maomé. E o cristão falou: não, mas é verdade, porque Maomé está morto, mas Cristo está vivo, porque ressuscitou. Oh, meus queridos, e as portas do inferno não se fecharão sobre mim. A Bíblia Shed, ela comenta o seguinte: a edificação da igreja depende de levar o ataque até as portas do Hades. Meus queridos, depois destas considerações neste ato declaratório do Senhor Jesus, neste ato declaratório, a propósito, eu quero lembrar o poema de Carlos Drummond de Andrade, poema que diz: e agora, José? E agora, queridos, que sabemos quem somos em Cristo, como igreja, vamos perguntar nesta hora, neste dia: e agora, não mais José, mas José Célio. E agora, José Célio? E agora, Valquíria? E agora, irmã Vação? E agora, reverendo Jairo? E agora, igreja? Vamos trazer o texto. E agora, Laírdes? Presbítera Sandra, e agora? Vamos trazer o texto lido de Mateus 16 a 18, para os dias de hoje. Vamos perguntar à sociedade que nos cerca, especialmente aqui no nosso bairro de Bela Vista: quem diz ser o Senhor Jesus? Com certeza, as respostas não serão diferentes daquelas dadas pelos discípulos. Não serão diferentes, porque sem saber quem é o Senhor Jesus Cristo, a sociedade responde: Ele é o Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz. Jesus é aquele que ressuscitou. A sociedade não sabe e continua não sabendo, mas a igreja de Bela Vista sabe e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora que sabemos quem é o Senhor Jesus Cristo, pesa sobre nós a responsabilidade de avançar. E agora a igreja, de posse desta verdade, crendo nesta verdade, a igreja se prepara, a igreja se arregimenta como exército e sai das quatro paredes para obedecer a ordem que lhe foi dada. Minha tia, chamada na família de Tina,
que era a dona Tiatina, no leito de morte, como se diz, olhando para mim, ela dizia, sabia que eu seria ordenado pastor, e então seminarista, ela dizia, não se esqueça, meu filho, nós temos que sair das quatro paredes. A ordem foi dada. A igreja é povo de Deus, em marcha. A igreja é povo de Deus, em marcha. Houve um tempo, numa discussão em presbitério, eu acabei dizendo, cuidado, cuidado. Porque as nossas igrejas estão se parecendo como molho de conserva. Como assim, Geudi? Falei, pensa. Molho de conserva. Só conserva. Ao longo da história, a igreja é perseguida. A igreja é perseguida. Após a ascensão ao céu do Senhor Jesus, acontece a perseguição e morte dos apóstolos. Pedro estava preso e já estavam preparando a morte dele, mas por causa da festa, não vamos matar agora, mas enquanto isso a igreja orou, ele saiu. Mas depois ele é morto. Depois vieram as heresias ao longo da história. Mas Deus levantou pessoas para defender a fé cristã contra as heresias. Mais tarde, a Bíblia é retirada da mão dos cristãos, das mãos do povo, mas veio a reforma protestante e devolveu a Bíblia nas mãos do povo. Hoje, há quem diga banalização da graça. Hoje se fala em hipergraça. Nada é pecado. O que importa é fazer o que está no coração. Vemos aí a destruição da família para desestruturar a sociedade. Sexualização precoce das nossas crianças. E estão chegando leis que amordaçam a boca do cristão. E agora, o que fazer? O Senhor Jesus, antes de voltar ao céu, ele deixou a seguinte orientação. Permanecei na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E isto está claro em Atos 1:8 e também aqui em Lucas 24:49. Permanecer é ordem para se preparar e sair. Há poder na igreja quando ela permanece em oração. Perante as autoridades, nós somos uma organização, como eu comentei. E à luz da Bíblia, nós somos um corpo, nós somos um organismo. E o cabeça deste corpo é o Senhor Jesus. E quando a igreja ora, fala com Deus, e quando lê a Bíblia,
Deus fala conosco. E alguém um dia, eu vi uma mensagem assim, que alguém perguntou, mas escuta, mas eu quero ouvir a voz de Deus. E aí a pessoa disse, então leia a Bíblia em voz alta. Ah, meus queridos, quando a igreja ora, fala com Deus. E quando a igreja lê a Bíblia, Deus fala conosco. João 5,39 diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esta é a estratégia da igreja para avançar. Está na Bíblia. E eu tenho tomado conhecimento, e não é de hoje, de longa data, de que lá no Paraná as nossas igrejas têm vivido e seguido esta receita, Bíblia e oração, e o crescimento chega. Há poder no meio da igreja. Há poder. Conheci uma senhora, conselheira, chamada Irmã Dalila, mãe do doutor Orlando, que é alergista aqui na cidade, que faleceu, acho que mais ou menos uns 3 anos. E a Irmã Dalila sempre esteve comigo em outras igrejas que eu pastoreei, e eu me lembro que ela contou um fato, lá em Santo André, numa reunião de senhoras, estavam ali em círculo orando, e de repente entrou da rua uma pessoa, uma mulher, que carregava, que levava consigo caixa de papelão, papéis de embrulho, e ela veio com aquela parafernália para dentro da igreja. E a igreja estava em oração. E a mulher veio, e aí oraram por ela. E caiu tudo aquilo que ela trazia, ficou dentro do templo. E ela perguntou, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? A sociedade está assim. O inimigo das nossas almas está aí, atormentando, e em alguns até usando o seu próprio corpo, o corpo. Há poder sim quando a igreja ora, viu? Em Torre de Pedra, eu estou encerrando já, viu, queridos? Lá em Torre de Pedra, veio de Porangaba, uma cidade vizinha, veio uma Kombi, né? Trazendo irmãos para uma das igrejas evangélicas. E o motorista da Kombi começou a fazer chacota com os irmãos. Ah, quer dizer que vocês vão para a igreja hoje? Ah, é lá que o fogo cai. Eita, mas tudo bem, eu levo vocês, deixo na porta da igreja e eu vou sair, depois eu volto buscar no horário marcado. E ele veio no horário marcado. Quando ele entrou na igreja, o pastor levantou a mão para impetrar a bênção. Ele veio no corredor, caiu. Tem poder ou não tem poder? Há poder na igreja quando a igreja ora. Este poder está aqui, queridos. Este poder está aqui. Eu vi contar uma história que pescadores estavam pescando em água doce, depois entraram para o mar
e, de repente, perderam o rumo com o barco. E aí ficaram desesperados, porque a água doce que eles tinham estava acabando. E daí eles começaram a gritar do barco. Quando viram um outro barco se aproximando, gritaram: socorro, água, água! E o barco que passava se aproximou e disse: arreie os baldes, jogue os baldes, porque a água que por onde vocês estão passando é água doce. Querido, quanta coisa a gente erra na vida da igreja, sabe? Eu vejo por aí tanta coisa, é campanha ali, campanha aqui, promessa ali, é promessa aqui. Não. O segredo é oração, leitura da palavra, frequência aos cultos para se fortalecer. E daí a igreja cresce. Nós somos, às vezes, acomodados, sabe? E a gente fica na expectativa e olhando para os pastores e dizendo, vai pastor, vai pastor, vai pastor Jairo, vai pastor Valdir, vai presbítero, vai presbítera. Não. O pastor é como o treinador de futebol. Ele ensina como é que se joga. Meus queridos, arreiem os baldes. A água é doce. O Senhor Jesus está nos dando água, água, água da vida para a nossa história, para a nossa caminhada continuar. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Olha que coisa linda. Da igreja é o fundamento. É isso, né? Olha que coisa linda. Prossigamos. Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Gotas benditas já temos. Chuvas pedimos a Deus. Eu gostaria que você não saísse hoje do santuário antes de nós fazermos na presença do Senhor uma oração, pedindo ao Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo, que nos faça, como membro desta igreja, um vaso de bênção para a caminhada. Você gostaria de somar comigo? Somar com os pastores, com a liderança? Você gostaria? Então, curve a sua cabeça. Repita comigo. Deus Pai. Repita em voz alta. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo, obrigado, porque nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra, o Teu recado, e nós queremos, Senhor, sair daqui edificados, sabendo que a igreja é do Senhor Jesus. E nós somos do Senhor Jesus. E agora, na direção do Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti, como vaso de bênção, para ser usado nesta cidade
no nosso bairro, na nossa família, nos nossos vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu trouxe um folheto, deixei com o reverendo. Atrás tem um lugarzinho para pôr o carimbo da igreja. Mas se não quiser colocar o carimbo, leva um pouco para sua casa. Escreve aqui o endereço da igreja, escreve aqui o horário do culto. Entrega para alguém. É um folheto que Deus me deu há algum tempo. Aqui tem uma prancha, chama-se Casa da Paz. Aqui tem uma prancha. Aqui tem uma pomba do Espírito Santo. A pomba está entrando para o coração. O coração está dentro de uma casa, o estilo do telhadinho aqui. Onde o senhor fez isso, pastor? Eu lecionava no Mackenzie, em São Paulo, e indo para lá um dia orando, Senhor, quando meu filho Júnior foi morar com Deus, os colegas dele que eram surfistas vieram na porta da minha casa, lá na Campesina, e falaram, seu Geodi, o nosso amigo foi embora, mas ele era legal. Eu disse, ele era legal? Sim. E eles perguntaram, por que foi embora? O Júnior sofreu um acidente, indo surfar em Santa Catarina. E aí eu disse, olha, porque ele era legal, eu sei. Porque eu ensinei para ele que o ser humano, o homem, o jovem, a pessoa, para ser legal, precisa ter Jesus no coração. Agora, a vida pertence a Deus. Eu disse, mas então se vocês querem saber, porque eles me questionaram, mas pastor, a gente não nasce com Jesus no coração? Eu falei, não nasce. A gente ouve a palavra de Deus, crê nela e cumpre-se a Bíblia dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como assim? Falei, vem para minha casa. Eu conto para vocês. Um perguntou para o outro, todos surfistas ali na minha porta. Vem para minha casa. E eu chorando, de saudade. Vieram. E eu comecei com o meu violão a cantar os espirituais, né? Horinhos com eles. E comecei a ler a Bíblia com eles. E foi havendo conversão. Aí, indo para o Mackenzie, né? Como professor de São Paulo, eu pergunto, orando, e eu, Senhor, mas que nome que eu dou àquela reunião? O pessoal vai lá, o pai pergunta, não, você vai, vou lá na casa do pai do Júnior, mas como que é isso? Eu falei, aí veio a direção. Coloca o nome de Casa da Paz, porque quando perguntar, para onde você vai, filho? Ele tem como responder, eu vou para a Casa da Paz. Tinha um coração estilizado. Aí eu comentei com o reverendo Jairo, né? Ele disse, Casa da Paz, Bet Shalom. Ele falou hebraico, mas ele já tinha traduzido antes, né? Como o bom presbiteriano. Tem essa exigência. Falou, tem que traduzir. Outra coisa. Aí eu falei para ele, reverendo, mas sabe uma coisa? E a palavra Jerusalém? Uma das traduções é esta, cidade da paz. E eu disse, como é que se tem cidade da paz se não começa com a Casa da Paz? Tem folheto, pode levar, pode entregar hoje para a igreja? Vai carimbar. Que chique. Deus abençoe, queridos. Eu continuo aqui em Osasco. Eu me casei, né? E moro aqui no Jardim das Flores. E uma das flores é a minha esposa. E como professor militei, né? Aposentei no CENIARTE como professor de filosofia.
Depois aposentei no Campesina. Mas eu tinha formação em Direito, que eu comecei aqui, né? E também advogo um pouco. Mas aconselhando, né? E estamos aí na luta da vida. Prego onde os pastores têm coragem de me convidar. Deus abençoe.